Olá, queridos, graça e paz, muito bom. Boa tarde. Vamos então à nossa meditação do devocional do dia 7 do 4 de abril de 2026, ok? Vamos para Tessalonicenses, estamos no capítulo 1 e hoje dando sequência ao verso 3 que diz assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor, da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Nós estamos falando aqui em Tessalonicenses sobre o estilo de vida cristão. Como já vimos no versículo 1, Paulo vem dizendo que Deus espera, o foco de Deus, a meta de Deus é, a partir do momento que o indivíduo se entrega a Ele, trabalhar na vida do indivíduo para operar a graça de Deus sobre ele e a paz de Deus sobre ele. O que significa isso? Graça é o agradecimento por causa de obras de manutenção. Toda vez que veio graça de Deus sobre o ser humano, foi a manutenção de Deus de duas formas, como já falamos na leitura que você pode observar no canal, do verso 1 e do verso 2. A graça quando vem por misericórdia ou a graça quando vem em abundância de favor extra, aquilo que ele vai multiplicar, algo que já está indo bem e ele vai melhorar, ou quando está indo mal, ele vai ajudar com compaixão e misericórdia. Então aqui, essa graça, ela não é apenas agradecer, mas a graça, ela também o fazer, o manter. Porque quando Deus derrama a graça, Ele mantém, Ele está ajudando, então Ele está fazendo algo. Ele não está só agradecendo. Quando Deus manda a graça para nós, derrama a graça dele em nós, Ele está fazendo obras de manutenção, não é agradecimento. Agora, nós, quando rendemos a Deus ações de graças, nós rendemos dois tipos de efeitos. Levamos a Deus, devotamos a Deus gratidão e obras de manutenção. E essas duas coisas estão ligadas na mesma palavra. Só existe gratidão se existe obra de manutenção. Se não tiver manutenção real, não existe gratidão. Então aqui, conforme nós já estamos vendo, Paulo diz, olha, eu consigo agradecer a Deus, e esse é o estilo do cristão, ele tem que viver agradecendo a Deus quando ele lembra das outras pessoas. Por quê? Porque é isso que Deus quer. Nós não devemos, e Deus espera de nós que nós não fiquemos lembrando de áreas, circunstâncias e pessoas com os quais ou com o qual nós não podemos agradecer, porque não dá para agradecer. Por que Paulo conseguia agradecer, diz aqui, sempre a Deus, falando e lembrando daqueles irmãos de Tessalonicenses nas orações? Porque existia uma razão de dar graças. Ninguém dá graça pelas coisas erradas, porque senão fica um agradecimento falsificado para Deus. Isso não existe. A razão de uma vida de agradecimento era porque existia naqueles irmãos de Tessalonicenses alguns pontos específicos que geravam no ambiente um estilo de gratidão. Porque existia, antes disso, um estilo de manutenção. Se no ambiente existe a manutenção de Deus, na alma vai existir gratidão. Se no ambiente não existe manutenção, não tem como, sinceramente, quando os olhos de Deus olham para o indivíduo transparentemente, porque o Senhor olha por nós por dentro, né? Deus olha, conhece a nossa vida interior, nossos pensamentos, nossas emoções por dentro. Se não existe manutenção plena e específica, não existe obras de gratidão pela vida e a Deus. Por mais que o indivíduo faça obras externas boas, não é a obra de gratidão interna de um indivíduo saudável interior. Então, a gratidão não é você olhar e dizer, obrigado vida, nossa, obrigado porque hoje eu estou vivendo. Não é só isso. É você estar em condições de manutenção plena.
Porque Deus não te fez para viver a metade. Deus não te fez para viver incompleto. Deus não te fez para viver passando necessidades. Deus não te fez para viver ausente de manutenções. E aí, isso não gera no indivíduo gratidão. Para que ele esteja com uma vida cheia de graça, gratidão e manutenção e paz que é gerada pela gratidão e manutenção, ele precisa estar dentro de um processo de manutenção. Se ele não é mantido, ou se ele está numa circunstância que pessoas ao lado dele deviam fazer a parte de manutenção e não cumpre, não tem como agradecer. Isso não quer dizer que a gente tem razão de sair espalhando para o mundo inteiro, aos quatro cantos da terra, que aquela pessoa tem defeito, faz as coisas ruins. Deus não nos dá o direito de falar mal. Você tem que ir na pessoa e dizer para a pessoa o que ela está precisando manter. Se ela quer estar em aliança com você de convivência, ela precisa manter. Se ela não quer manter, ela quebra a aliança. Agora, a gratidão, Deus diz, independente do que os outros fazem, diante de Deus, nós precisamos alinhar o estilo da nossa agenda, afazeres do dia, com condicionamento equilibrado para que nós vivamos uma vida grata, uma vida que obtenha manutenção plena, busque manutenção plena, para que possamos ser agradecidos em tudo. Deus não quer que em você falte nada. Por quê? Porque Ele quer que você seja um interior que tenha gratidão. E Ele sabe, Ele não é cego quanto à realidade, que se você não tem manutenção completa, você não está agradecendo e nem consegue agradecer direito. Então, para que não vos falte nada, é necessário a manutenção completa, a graça de Deus. Deus envia meios de nós termos cuidados? Envia. Mas às vezes a gente não organiza os nossos dias com paz. Não quer determinar, né? Eu não vou, em vez de eu trabalhar excessivamente 24 horas, eu vou organizar meu horário de trabalho para mim parar, descansar, para não causar, como falamos no livro de Eclesiastes, estamos estudando, né? Não causar uma opressão, uma enfermidade, uma doença, por causa da má organização dos horários, da agenda, dos afazeres, por causa do excessivo foco num lado só, sem cuidar do outro. A graça, a manutenção e organização da paz é algo que Deus conta conosco para fazermos e começarmos a administrar hoje. Aí nós teremos uma vida que sentiremos saúde, paz e condições de agradecer. Senão, não teremos como agradecer. Não teremos como enviar a Deus uma gratidão real. Por mais que a nossa boca fale obrigado, Deus, os nossos sentidos estão vivendo uma tristeza e uma condição de ausência, porque não estamos conseguindo ter obras de manutenção. E Deus não mente a si mesmo, Ele enxerga por dentro, não é por fora. Verso 3, então, diz, lembrando agora, Paulo tinha como agradecer pela vida dos Tessalonicenses. Por que Paulo agradecia? Então, aqui diz, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Primeira coisa que os Tessalonicenses faziam, existia gratidão de Paulo sobre os Tessalonicenses, porque nos Tessalonicenses havia obra de fé. E o que é isso? A gente pode ver lá em Tiago que a fé, ela é o conhecimento de Deus aperfeiçoado. Quando o conhecimento de Deus ele vai realmente sendo cada dia aprofundado, o indivíduo vai tendo definições exatas sem nenhuma oscilação. Quando ele vai escolhendo as definições de Deus sem nenhuma variação, nenhuma variedade, então ele não é como uma onda incerta na vida. E aí ele é definido. O conhecimento mais aprofundado de Deus traz uma definição exata, precisa.
quando ele tem uma definição de precisão exata, precisa, ele sabe o que ele quer da vida, ele sabe para onde ele vai, ele sabe o que ele decidiu da vida, então ele vai e cuida nas 3 esferas em manutenção completa, espiritual, emocional e física. Quando ele é decidido, ele mantém nas 3 regiões, espiritual, emocional e física. Então, ele tem obras de manutenção de definição. A fé é a definição exata do conhecimento em precisão em Deus. Ele tem obras de fé. Paulo disse: eu sei que vocês têm obras de fé. Por causa dessas obras de definição de fé, existe manutenção. E não é só a certeza, né, do que Deus vai fazer, da fé em Deus, eu confio em Deus, mas é a certeza do conhecimento que Deus me traz pela palavra, que me manda decidir o que Deus vai fazer, o rumo, a minha esperança e manter. A palavra me manda, me organiza e me ordena a manter o meu entorno, todas as minhas áreas. Se a palavra, o conhecimento da fé me orienta e me manda manter o que está nas minhas mãos, eu tenho obras de definição de manutenção. Eu tenho obras de definição de fé. Então, por causa das obras de definição de fé, Paulo conseguia pensar nos irmãos tessalonicenses e agradecer. Porque quando ele pensava nos irmãos, ele sabia, e ele era prova trina, que aqueles irmãos, eles tinham manutenção completa. O vosso trabalho, Paulo continua dizendo as razões do que ele agradecia a Deus por aqueles irmãos. As obras da vossa fé, manutenção, o vosso trabalho de amor, o mesmo rumo, porque amor significa cuidar, e ele não disse o vosso sentimento de amor, o vosso pensamento de amor, o vosso intenção, vossa intenção de amor. Um dia eu tenho intenção de fazer alguma coisa porque eu tenho amor. Não é o vosso sentimento, não é o vosso pensamento, não é a vossa intenção, é o vosso trabalho. Trabalho significa manutenção física, cooperação de manutenção física do reino trino, espiritual, emocional e físico. O vosso trabalho de amor, o vosso trabalho de cuidado, o vosso trabalho de manutenção traz a lembrança a mim sobre a gratidão quando eu lembro de vós, a Deus. Traz o agradecimento. Paulo continua dizendo outra questão que faz com que gere-se num ambiente o agradecimento a Deus, porque está funcionando a graça de Deus ali. A vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando se fala em Jesus Cristo, se fala do verbo, se fala da palavra que traz a ação do mundo físico. Então, quando se diz a vossa esperança, firmeza de esperança no Senhor Jesus Cristo é firmeza de esperança com manutenção no reino físico pela palavra. Tudo aponta e mostra que a parte de ambiência do indivíduo, ele precisa e ele tem que estar rumo junto com Deus na restituição e nas obras físicas de manutenção, conforme Jesus é. Jesus trabalhando no reino físico, no setor físico, e nós somos o corpo dele, trabalhamos na firme esperança das obras de manutenção física de Jesus na terra, decisões pela manutenção da vida nesta terra, conforme a palavra e a instrução de Deus. Não cuidamos das coisas na terra conforme a instrução humana, cuidamos das coisas na terra conforme a instrução de Deus. Diante de nosso Pai, diante de nosso Deus, nossa fonte, nosso Pai, que é a fonte. Então, a razão do cristão agradecer não é simplesmente eu agradeço a Deus, não. Ele vive a realidade do agradecimento, porque Deus não quer que você chegue a Ele e leve uma palavra vazia. Ele conhece.
Se você vai agradecer, ele vem, olha na sua vida e vê se você realmente tem motivo de agradecer. Porque se você está sem o motivo, Deus não recebe a gratidão vazia. É como se você levasse um presente para Deus com uma caixa bonita, bem enfeitada, né? Com aquele laço bonito para Deus. Só, Senhor, o presente, simbolizando a gratidão, a caixa linda. Deus abre aquela caixa, tá linda, ornamentada com aquele laço bonito, bem empacotado. Quando ele abre a caixa, tá vazio. Mesma coisa uma gratidão, quando Deus vai olhar a nossa vida, não tem manutenção. Quando vai olhar os nossos dias, nós estamos desprezados, abandonados, não estamos cuidando do que precisa, não estamos zelando dos mínimos detalhes de manutenção real, física nossa, está tudo destroçado, destruído. Esse presente de gratidão é vazio para Deus. É igual a figueira que estava lá bonita, cheia de folhas e não tinha fruto. Deus não recebe palavras de gratidão. Deus recebe ambiência real de obras que estão mantendo um lugar. Ele visita a nossa vida e vê: tem manutenção correta? Tem manutenção completa? Estão todos saudáveis pela manutenção de uns com os outros? Estão todos cuidando do mesmo ambiente, propósito, e uns de si mesmo, cada um uns com os outros de si mesmo? Então, está tendo vida saudável. Então, está tendo obras de manutenção. Então, realmente aqui está tendo obras de gratidão. O indivíduo que está ali, ou todos que estão naquele ambiente, pode levantar a voz a Deus e dar a gratidão, dar graças a Deus, porque cada um está fazendo a sua parte e está agradecendo. Não é uma palavra vazia, mas porque vivem a gratidão, vivem a graça, vivem a manutenção. Ao mesmo tempo que a gente recebe a graça de Deus, nós somos o corpo de manutenção da própria graça para ajudar a manter nosso ambiente uns aos outros. Porque nós somos o corpo de Cristo. Agora você veja, você não olha para um pé, né? Você não levanta cedo, o seu pé começa a brigar e fala assim: ah, essa orelha, eu não suporto essa orelha nesse corpo. Não gosto da sua orelha. Ah, que orelha feia, acordou amassada hoje. Ah, que orelha horrível. Não suporto essa orelha. Todo dia você ouvindo. Imagina se os nossos membros falassem conosco. Todo dia o pé acordando, você levanta cedo, ele tá reclamando da orelha. Reclama hoje, reclama amanhã, reclama depois, reclama outro dia e reclama da orelha. Ai, porque essa orelha tá feia, essa orelha tá escura, essa orelha, sei lá o que aconteceu, essa orelha ficou branca demais. Se os nossos corpos, cada membro reclamasse do outro, ele não funcionava bem. E é interessante que uma coisinha que começa a dar errado, né? A gente bate o pezinho no sofá, o dedinho que dói, ou alguma coisa no nosso estômago que não passou bem um alimento, aquilo incomoda que você mexe com todos os outros membros do seu corpo. Às vezes tem que deitar, não pode trabalhar, não pode fazer nada. Ninguém tá vendo nada, é lá no estômago, tá lá dentro. Mas aquilo que tá dentro do corpo, que tá mal cuidado, ele afeta todo o funcionamento de tudo o demais. Porque a funcionalidade de um corpo, que a própria Escritura fala que nós somos o corpo de Cristo, trata-se da funcionalidade de manutenção que nós temos que manter uns aos outros e todos ao mesmo tempo, e a nós mesmos também. Então, a nossa responsabilidade de haver graça no nosso ambiente, ela é nossa quando se trata de manutenção, principalmente física. Interessante que não fala que a gente é corpo de Deus, corpo do Espírito Santo. Embora os três sejam um, mas fala que nós somos corpos de Cristo, porque trata do setor físico, que a ação física, por isso que no dia do juízo ele vai dizer: eu tive fome e não me deste comer, eu tive sede e não me deste beber. A sensibilidade de querer manter espiritual, emocional e física é urgentíssima, ela é para agora, já. E aí, Paulo diz: eu consigo agradecer porque eu lembro
E aí, como que a gente vive uma vida de gratidão, né? Levanto cedo, como é que eu posso pensar nas pessoas? Como que Deus quer que o cristão pense no ser humano? Você tem que pensar nas obras de fé daquela pessoa. Não é pensar nas pessoas pensando o que está faltando o outro fazer ainda, qual que é o defeito do outro. Não. Deus quer que você lembre das pessoas e pense nas obras de definição que elas têm. Fulano decidiu fazer algo para Deus e está fazendo. Olha que bênção, né? Deus quer que você se levante e pense no trabalho de amor que o outro fez. O trabalho, ó, fulano está cuidando realmente do que Deus falou para ele cuidar. O trabalho da firmeza da esperança no setor físico, referido-se a Jesus Cristo, cuidado e manutenção. Quando o indivíduo entende que ele tem que pensar nas pessoas diante de Deus só no lado positivo, de verdade, Deus não te chamou para pensar no lado negativo do ser humano. Deus não te chamou como mente de aluguel para pensar e revisar o defeito, o pecado, o que o irmãozinho está precisando ser mais santo, santificado, qual que é a parte do irmãozinho que ele não está fazendo certo. É um médico espiritual que vai lá revisar os defeitos do irmão. Deus não te chamou para ver, falar, pensar no defeito do outro. Nem do que está perto, nem do que está longe. Você não foi chamado para ter comunhão de meditação no defeito das pessoas, né, e dos problemas das pessoas. Porque quando você pensa demais numa coisa, você está meditando sobre ela. A nossa mente, a nossa central de alma e de emoção e de espírito, que é nossos pensamentos, não foi gerado e preparado por Deus para pensar no defeito, nos pecados das pessoas. Ah, mas e se eu lembro? Então dobra o joelho, 5 minutos, ora, fala, Jesus, eu entrego esse irmãozinho com essa questão dele, ajuda ele, amém. Levanta e vai agradecer. Se você passa o seu tempo pensando no defeito dos outros, falando nos defeitos dos outros, buscando saber do erro dos outros, você está perdendo tempo, enferrujando sua mentalidade e sua alma e o seu espírito. O lugar da porta de entrada para Deus colocar os pensamentos dele, você está ocupado pensando no defeito do outro. E aí, o estilo de graça, o Espírito Santo não pode desenvolver no nosso meio. O estilo de paz, o Espírito Santo não pode edificar no nosso meio. Porque a gente acorda e passa o dia inteiro pensando no defeito das pessoas, meditando onde elas têm que ser mais santo, ocupado com o erro delas para contar para alguém, para divulgar, para anunciar defeito. Se o seu trabalho é anunciar defeito de pessoas, começa a orar. Colocar diante de Deus, porque você está ocupando sua mente e o seu espírito num setor que era para você ter deixado ele limpo para Deus derramar o vínculo da unção da graça, e você está ocupado com pessoas. E essa parte é o Espírito Santo de Deus que veio fazer na vida das pessoas. Não somos nós. A gente não foi escolhido para anunciar pecado e defeito de ninguém. Ao contrário, nosso estilo, Paulo nos mostra aqui que Deus quer de muita paz no nosso ambiente. E para isso acontecer, tem que ter muita paz na nossa mente. Para existir paz na nossa mente, a ponto do Espírito Santo todo dia vem nos assistir, Deus Pai vem nos assistir, Jesus vem nos assistir, acompanhar a vida conosco. Ele está com acesso livre, nossos sentidos estão limpos, estamos com os nossos ouvidos abertos para ouvir Ele, porque não estamos ocupados com pessoas. Porque essas pessoas, depois que você ora, elas estão entregues nas mãos de Deus, é Deus quem vai lidar. Nosso estilo de vida é a gratidão. Lembrar de alguém é só para agradecer. Lembrar de alguém é só para pensar nas obras de fé, de manutenção que aquela pessoa fez. Lembrar das coisas onde você viveu, do passado que você viveu, é só para lembrar da esperança, da manutenção e o trabalho de amor, de cuidado que as pessoas tiveram com algum setor, alguma área naquele tempo. Se não tem o que você agradecer, não lembra da pessoa. Se você está convivendo com alguém que não tem o que agradecer,
senta, ora a Deus, senta, conversa e se afasta. Porque você tem que ter pessoas no seu convívio que possam viver da graça. Pessoas na sua manutenção e vida diária sua que possam contribuir com a sua paz, com a sua manutenção diante de Deus. Pessoas que vão viver com você obrando obras de manutenção, firmeza de esperança física em Jesus Cristo, trabalho de fé e definição exata. Eu quero fazer isso, eu quero cuidar disso, eu quero zelar dessa parte, então eu vou ser firme, real e verdadeiro, presente em realidade física, material, espiritual, emocional. Se o indivíduo não coopera com manutenção, ele não está cooperando com a graça. Então você não pode escolher ele para o seu convívio, porque ele não recebeu graça, não está intencionado à manutenção e não está intencionado a cooperar com a graça e a paz no estilo de vida cristão. Então, é urgente o chamado de Deus para manutenção em nossa vida. Deus não quer que a gente saia mostrando para ninguém lá fora tudo que a gente é, tudo que a gente sabe. Não, Deus não está querendo promover ninguém. Deus promove a palavra e o efeito dela real. E isso começa com a nossa realidade trina de manutenção interna na nossa casa, nos nossos dias físicos, externos e internos. Se não houve realidade de manutenção, ainda não está havendo a graça de Deus. Agora, a graça nos faz, e é o que Deus espera, quando eu vou pensar nas pessoas, pensar só na obra de cuidado delas. Só na obra do trabalho de amor de cuidado delas. Só na firmeza de cuidado delas em Cristo. Se não dá para pensar numa pessoa positivamente, Deus espera que você não pense nela. Porque os defeitos Deus já conhece da pessoa. Você não precisa ficar contando para ele demais. Só apresenta o que precisa apresentar. E nem você precisa ficar meditando muito. Porque isso vai envenenar e contaminar você. Então você precisa de pôr um limite de distância. Né? E começar a esquecer de lembrar nos seus pensamentos desta pessoa. Não porque você não tem amor, mas porque a pessoa não tem intenção de manutenção trina. E você foi chamado, como Paulo diz em outra parte, para pensar tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que tem louvor, nisso pensai. Seu pensamento tem que ser fechado em tudo que é divino. Então você tem que pôr um limite. Se aquela pessoa ela não contribui para você pensar em tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é louvor, tudo que tem honra, tudo que tem honestidade, então o que você faz? Você se afasta. Porque o seu pensamento tem que ser em torno de uma ambiência de graça, uma ambiência de gratidão. Você olhou para a pessoa que está ali com você, olhou nos olhos dela, olhou na alma dela, olhou no espírito dela, você pode viver diante de Deus agradecendo, Senhor, essa pessoa é maravilhosa, as obras dessa pessoa é cheia do teu poder, o Senhor é maravilhoso na vida dessa pessoa, é incrível. Por quê? Você está dentro da graça, convivendo com os irmãos debaixo da graça. Você está alimentando e protegendo graça ao seu entorno e no seu ambiente. Você não foi chamado para ser, contencioso, briguento, não, com ninguém. Você foi chamado para viver graça e dar graças, gratidões a Deus por sua convivência, por aqueles que estão ao seu redor. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.